reencarnação, né? É um assunto que vem trazendo bastante debate. Divaldo Pereira Franco tem vários temas a respeito disso, e eu tenho aqui, né, a reencarnação. Divaldo fala sobre o motivo que a reencarnação foi retirada da parte da Bíblia, o porquê, né? A questão. E eu recebi hoje uma coisa que me chamou muita atenção, uma história, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa história, né? Que é a visão judaica sobre a reencarnação, né? E a gente tem falado, nós vivemos um país laico. Quem escuta o programa Visão Espírita, poucos dias atrás, a gente falava sobre as religiões, sobre a verdadeira religião, né? Que é aquilo que a gente sente. E hoje eu recebo, então, isso para nós. E, para nossa surpresa, nada mais é do que aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? Em vida após a morte? A resposta é que sim. Sim? Sim, inclusive a reencarnação, ela está presente no Zohar, no Parashat Mishpatim, onde a reencarnação nada mais é do que uma segunda chance que Deus dá para aquela alma que veio ao mundo e não completou a sua missão. Então ele vai receber, se ele tiver méritos, mais uma chance para retificar o que ele não retificou. E todos os desafios da sua vida atual, todos os testes, todas as superações da sua vida atual estão vinculadas com a missão que ele veio concretizar aqui na Terra. Se você me permite, eu tenho uma história que ilustra muito bem isso, tá? Do grande maestro Toscanini. Grande maestro que vivia em Nova York. E naquela época não tinha televisão, só tinha rádio. Ele estava se preparando para escutar a melodia que ele compôs, que a Filarmônica de Chicago iria reproduzir. Então ele estava lá atento, bate na porta um repórter. Sabe como é que é jornalista? Já queria a pauta. Toscanini não tinha tempo de falar não. Não tinha tempo de falar não. Olha, eu estou para escutar a Filarmônica de Chicago reproduzir a minha melodia. Vem aqui, fica em silêncio, depois eu te concedo a entrevista. Perfeito. Escutaram o rádio. Toscanini, os olhos fechados, sabe, degustando aquela melodia. Quando termina, o repórter já faz a primeira pergunta. E aí? Gostou? Olha a resposta de Toscanini. A pena, em vez de 18 violinistas, vieram só 17. O repórter fingiu que acreditou, que só de escutar ele sabia, fez as outras perguntas, foi para casa, mas ficou com aquilo martelando na cabeça. Ele só de escutar... Ele não acreditou, mas assim ele disse. Ficou com aquilo martelando na cabeça, falou, vou voltar lá. Voltou lá, Toscanini, eu já te dei a entrevista, o que aconteceu? Eu quero saber. Como você sabia? Porque eu liguei para Chicago e eu perguntei quantos violinistas estavam lá. E me falaram, eram para vir 18, mas só compareceram 17. Como você sabia só de escutar? Toscanini não entendeu a pergunta. Como assim? Eu que compus a melodia. Para cada músico, eu desenhei uma nota específica que só ele pode reproduzir, mais ninguém. Então, quando eu escutei, eu senti aquela nota que eu reproduzi para aquele músico faltando. Então, o grande maestro, que é Deus do universo, desenhou uma nota específica para cada um de nós, né? E a sua nota só pode ser reproduzida por você, mais ninguém. Nem Davi, nem Salomão, nem Moisés, nem Arão. É sua. Então, você está aqui nesse mundo para concretizar a sua missão. E a vida te levou. E você está desempenhando a sua missão perfeitamente. Eu a minha. E se alguém ainda não descobriu a dele, eu dou uma dica. Como descobrir a sua missão? Pelos caminhos mais difíceis. Aqueles caminhos que você tenta evitar. Onde estão presentes as dificuldades, é lá que você vai descobrir a sua verdadeira vocação e a sua verdadeira missão aqui na Terra. Então, meus irmãos, olha que interessante. O grande maestro tem, né, uma missão para cada um de nós. É como a música que tem uma nota para cada instrumento. Assim somos nós. E o processo reencarnatório, né, no Espiritismo, a gente não se fala em morte, se fala em vida. Por que se fala em vida? Porque a única coisa que morre é o corpo físico. No processo reencarnatório, nós trazemos junto
aquilo que nós nos comprometemos, tá, na vida anterior e não cumprimos. Ainda está faltando alguma coisa para nós. O porquê dos sofrimentos. Edivaldo fala também nas palestras dele, né, que é no sofrimento que a gente aprende, que a gente tem que tirar o aprendizado. Na alegria, a gente se sente bem, a gente se compraz, a gente compartilha as coisas bonitas, as coisas alegres. Mas é no sofrimento, é nos momentos de angústia, é nos momentos de dor, que a gente tem que buscar a Deus, que a gente tem que lembrar que esse sofrimento é pessoal, não é para o outro sofrer aquilo que eu tenho que passar. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, na instrução dos Espíritos, no item 8, que fala na lei do amor, que a primeira palavra divina, do dicionário divino, é o amor. Por que o amor? Porque é através do amor, né? E da segunda palavra do alfabeto divino, qual é a segunda palavra do alfabeto divino? Reencarnação. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação triunfando sobre a morte. Revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Ou seja, meus irmãos, o sangue resgatou o espírito. O espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Como se explicar um Chico Xavier com 412 obras escritas com apenas a 4ª série? Psicografadas, né? Obras essas psicografadas. Como que se explica isso? Se ele não teve na escola, além da 4ª série. Quem conhece a história de Chico Xavier sabe. Chico Xavier frequentou a escola até a 4ª série. E psicografou 412 obras magníficas, sob inspiração dos mentores espirituais. Né? A grande maioria por Emmanuel. Mas, para ele psicografar essas obras, ele que tinha que ter algum conhecimento. E onde é que estava esse conhecimento? No seu espírito, nas suas vivências passadas. Hoje as crianças, muitas crianças já demonstram isso. Nós temos vídeos na internet que, se a gente procurar, a gente vai ver quantos vídeos de crianças fazendo orações maravilhosas, cantando louvores, cantando músicas, sem ter ninguém ensinado. E onde é que está isso? Está gravado na sua vivência passada. Está comprovado no processo reencarnatório. E esse processo reencarnatório faz de nós seres únicos. Ninguém pode passar aquilo que eu me programei no meu processo reencarnatório de passar. Claro que a gente sofre vendo o outro sofrer, a gente se compadece, a gente tem compaixão, e a compaixão é uma prova de amor ao próximo. Mas somente o amor pode apagar uma multidão de pecados. Então, as nossas falhas, meus irmãos, vêm junto conosco. Assim como esse conhecimento, né, que Chico Xavier, que eu falei, deu dessas crianças, né, que estão reencarnando a cada dia aí, também vem os sofrimentos. E só há uma maneira de nós compreendermos isto, é buscar o conhecimento, não o conhecimento intelectual das faculdades terrenas,
mas o conhecimento do nosso manual da vida diária, o conhecimento evangélico, o conhecimento da vida, tal qual ela se apresenta para nós, como uma luz divina, todos os dias. Vivemos hoje na era da tecnologia, mas como estamos usando a tecnologia a nosso favor? A gente recebe diariamente centenas, milhares de mensagens, né, bonitas, mas aí se coloca uma piada, se coloca, né, se olha aquilo que a gente acha que nos dá um prazer imediato. Muitas vezes deixamos de escutar mensagens bonitas como essas que a gente recebe, né? Então, é usar essa tecnologia a nosso favor, fazer com que nós busquemos e conheçamos a nossa vida interior. Reencarnamos na família que precisávamos reencarnar. Recebemos os filhos que nós e eles nos escolheram para reencarnar. Quem é que nunca ouviu aquele chavão? Ah, eu não pedi para nascer. Pediu. E muitas vezes implorou para nascer. E nessa família, com esse pai, com essa mãe, com aquele irmão. E é nesse momento, meus irmãos, que nós temos que buscar a Deus, buscar os conhecimentos de Jesus. A harmonização no lar através do Evangelho. As casas espíritas estão oferecendo grupos de estudos, alguns online ainda, outros presenciais. As exposições doutrinárias aqui na casa espírita, não é só na nossa, tem outras casas espíritas com outros dias e outros horários. A gente, né, eu não tenho tempo, tal dia eu não posso, tal dia eu não posso, mas procure se informar. Se nós usarmos essa tecnologia, só colocar aqui Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Casas Espíritas Federadas em Cruz Alta. Nós vamos achar só em Cruz Alta 5 casas espíritas federadas, com seus dias e horários de palestras, grupos de estudos disponíveis. Então nós não temos mais desculpa, gente, de nós deixarmos para a próxima reencarnação aquilo que nós devemos fazer agora. É o hoje, é acordar para a vida. Entender que as dificuldades advindas do nosso dia a dia são necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Então tudo isso, meus irmãos, está aqui. Está nas obras de Kardec. O Livro dos Espíritos traz N perguntas. Kardec fez todas as perguntas relativas ao processo reencarnatório, está lá, é só nós pesquisarmos, é só nós buscarmos na Gênese a história da humanidade, o porquê que aconteceu isso e aquilo, aquele outro. Outro dia perguntava por que os espíritas não interferem na guerra. Como que nós vamos interferir na guerra? Nós não podemos interferir no livre-arbítrio dos outros. Nós só podemos interferir cada um no seu livre-arbítrio. Nós podemos irradiar pensamentos de oração, como a gente sempre faz, né? Orar, pedir a Deus, pedir aos mentores espirituais que auxiliem esses irmãos. Mas nós ir lá tomar decisões pelos outros, ninguém, nem o esposo, nem a esposa, nem o pai ou a mãe, né, pode tomar decisões dentro do processo reencarnatório. Claro que pai e mãe, né, têm o poder, o dever, né, de educar os seus filhos dentro de uma fé, de uma religião, de uma crença que faça com que essa criança evolua espiritualmente, não materialmente. E materialmente nós temos, né, N maneiras de progredir, de evoluir, de trabalhar, de buscar as nossas coisas materiais. Mas é a obrigação dos pais fazer com que a criança compreenda a necessidade da evolução espiritual, da evolução moral. E isso começa onde? É dentro de casa.
é no Evangelho no lar, é trazer a criança para a evangelização, é fazer com que a criança compreenda que ela, já ao nascer, né, porque a partir do momento, a gestação, né, já é um momento que a mãe conversa com o filho, o pai às vezes conversa com a criança, o espírito está ali, ele está ouvindo, ele está entendendo, ele compreende, porque a partir do momento da concepção, né, já há um espírito ali que se prepara para reencarnar. Então já é momento de harmonizar o lar, para que a criança sinta que já é amada, que vai reencarnar num lar de amor. Então, é dentro desse contexto, é dentro desse conhecimento que Mestre Jesus nos traz, que Kardec amorosamente nos mostra nas obras espíritas, nessas 412 obras que Chico Xavier psicografou, todas elas falam da lei do amor, do progresso da humanidade, das vivências, de como proceder uns para com os outros, mas amando-se em primeiro lugar, compreendendo por que eu estou aqui, qual a minha missão. Não podemos cruzar os braços, esperar a vida passar. Se eu não fizer hoje, amanhã eu faço. Se não der nessa, eu faço na outra. Não, meus irmãos. Nós temos que fazer o máximo possível nessa encarnação, buscar o máximo possível de conhecimento espiritual e moral, para que na próxima encarnação a gente venha numa missão de auxiliar o próximo, de uma condição melhor moralmente. Essa é a tarefa que o Mestre Jesus pede de nós. Essa é a tarefa que o grande maestro que compôs, que nos autorizou a reencarnar, como diz o maestro ali que compôs a música, que ele conhece, para cada instrumento há uma letra, há um tom. Então, Deus tem para nós, para cada um de nós, uma missão. Um é ser pai, outro é ser mãe, o outro é ser irmão, ser vizinho, ser sogro, ser sogra. Também é uma missão. Todos temos a nossa missão. Então, o grande maestro espera de nós que nós sejamos esses instrumentistas da vida real, da razão, da fé, da busca pela melhora. Não esperar que as coisas aconteçam ao acaso, ou que alguém me ajude, que alguém me dê um emprego, e aí eu fico em casa esperando. Ninguém vai bater na porta e dar um emprego, senão você não gastar sola de sapato. Ninguém vai levar um livro na tua casa se você não for buscar ele para ler. A menos, é claro, que você não tenha condições de sair de casa. Mas as obras estão ali, à disposição de todos. E quem não puder comprar, baixa na internet. Hoje você baixa os livros que você quiser ler, que você quiser estudar, desde a Bíblia Sagrada, desde os livros de Kardec, desde os livros espíritas, os e-books que chamam, você pode ler, aonde você estiver, num momento sozinho, de reflexão, como diz aquele momento que eu não tenho nada para fazer, vamos ler alguma coisa edificante, vamos edificar o nosso lar, para que essa reencarnação não seja perdida, para que o progresso nosso, conforme nós nos comprometemos antes de reencarnar, esteja de acordo com aquilo que nós nos comprometemos. Porque senão, meus irmãos, se nós falharmos, certamente haverá novamente uma reencarnação de provas e expiações, aonde os sofrimentos que nós deixamos de lado aqui, nós vamos ter que reparar.
Vamos pedir perdão enquanto é tempo. Vamos amar enquanto é tempo. Vamos servir ao próximo enquanto é tempo. A caridade moral, né? Muitas falhas, muitos erros que cometemos podem ser amenizados com a caridade, com o amor ao próximo, servindo, sem interesse financeiro, sem barganhar com Deus, eu vou fazer aqui porque eu vou ganhar lá na frente. Não, é apenas fazer acreditando na vida futura, no nosso bem espiritual quando desencarnarmos. Quando alguém perguntar, eu queria saber como que está o fulano, né, o meu pai, a minha mãe que desencarnou há tanto tempo e tal. É só fazer ter uma ideia, como ele era aqui. Ele foi um bom pai, criou 15 filhos, 10 filhos, um filho. Esse filho foi bem educado, é uma pessoa de bem, então ele cumpriu com a missão de pai. Ela cumpriu com a missão de mãe, né? Ela serviu a sua comunidade, então ele está bem. Com certeza ele está bem. Então, é nós nos conhecermos. E é essa base que nós temos que ter para conosco mesmos. Né? Não é ter medo da morte. É saber que se eu morrer hoje do corpo físico, é saber que pelo menos alguma coisa boa eu fiz. Que todas as coisas erradas que eu porventura tenha feito, nesta e nas vidas passadas, né? Eu fiz muita coisa boa, que vai pelo menos me garantir, não o céu, porque nós não vamos sair daqui perfeitos não, meus irmãos, ninguém sai daqui perfeito, mas pelo menos um lugarzinho melhor, né? Na vida futura. Pelo menos vamos reencontrar aqueles que foram antes de nós, que já estão nos esperando, nos aguardando, né? Para nos abraçar, para nos reencontrar, porque a morte não é o fim, a morte é um recomeço, né? É uma passagem desse plano para o plano espiritual. E vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. Então, aproveitemos essa reencarnação. Estejamos convictos e atentos a tudo o que fizermos, porque tudo é registrado no livro da vida. E não é na vida dos outros, é no nosso livro. Cada um tem o seu livro da vida, que é a nossa consciência. Nós não levamos nada daqui, a não ser a nossa consciência do dever cumprido ou não. Aí cabe a cada um julgar, né? Cada um vai ser responsabilizado pelo aquilo que fez e por aquilo que deixou de fazer, né? Porque às vezes a gente diz, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Mas o não fazer nada também gera consequências, às vezes, piores do que fazer alguma coisa que, né, possa ajudar alguém. E isso nós assinamos um contrato no processo reencarnatório. Está previsto lá. Então, cumpramos o nosso contrato. Não vamos chegar lá e dizer se o contrato está rasurado, né? Tantas cláusulas tinha no meu contrato, né? Eu tinha que passar por uma dor na perna, eu tinha que passar por isso, eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que, né, reencontrar alguém, eu tinha que... Alguém passou por mim e eu, né, ignorei, vai ter que voltar, né? Eu tive um filho difícil, eu simplesmente reneguei a paternidade, vai ter que voltar. Eu tive um esposo, uma esposa, né, complicado, e eu, né, não dá mais, né, vai ter que voltar para expiar e reparar. Porque só a reparação e o perdão e o verdadeiro amor é que vão nos libertar. Nós estaremos ligados uns aos outros pelo processo reencarnatório, pelas provas e expiações que escolhemos vivenciar uns com os outros. Então cabe a cada um decidir agora, não deixar para amanhã o que precisa ser feito. E não há ninguém que vá apontar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, isso está aqui, ó, na nossa consciência, né? No nosso sentimento de servir. Então, meus irmãos, que essa mensagem possa tocar nosso coração, que essa mensagem que nós acabamos de ouvir, né, do grande Maestro Divino que compôs cada nota
para a nossa vida, possa nos fazer compreender que a nossa alma, que nosso espírito não morre. É somente esse corpo que fica. Então a morte não existe. O que existe realmente é a vida. E é essa vida que Deus quer de nós, para ser vivida na plenitude do amor e da caridade. Que esse Mestre Jesus possa nos iluminar, nos fortalecer e nos amparar na nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, antes de nós nos prepararmos para o passe, vamos agradecer ao amparo e à proteção aqui recebido, Senhor. Que a tua luz e o teu amor e o nosso desejo de servir agora nesse momento a todos aqueles a quem queremos alcançar pelo nosso pensamento. Esteja onde estiver, Senhor, um irmão nosso, um familiar nosso, um amigo, um conhecido, pensemos que possamos alcançar através dessas energias reconfortantes que chegam até nós, espalhando pelo universo essa mesma luz, fortalecendo as correntes do amor, abraçando o nosso planeta Terra. Porque nós assim o podemos, Senhor. Porque cremos em Ti e confiamos nos Teus mensageiros, que levam esta corrente de amor e de luz a todos os cantos do nosso universo. Com essa fé, com esta fortaleza no coração, nós queremos encerrar esta primeira parte de nossos trabalhos de hoje. Tua luz e a Tua paz, Senhor, penetre o nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus.